pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Intelligence e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz. Está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Falando dos 3 últimos assuntos, né, que vai ser bem breve essa parte. Então vamos lá. A gente vai falar de toxicologia. Então, a toxicologia é uma área de estudo voltada para a parte tóxica, né? Toxicologia. É o ramo da medicina que estuda a composição química e os efeitos das substâncias tóxicas e dos venenos, bem como o diagnóstico e o tratamento das intoxicações e dos envenenamentos. Então, eu também tenho uma formação de higienista na parte de segurança, então a gente estuda bastante essa parte de toxicologia. Inclusive, nós temos um curso online também falando do modo toxicologia dentro da higiene ocupacional. Então, aqui nós não vamos estar falando de maneira aprofundada sobre a toxicologia, né, todas as suas variáveis. Vamos falar da toxicologia para se entender o quê? Dentro do contexto da área classificada, nós temos substâncias químicas, que é o foco principal, que são inflamáveis, podem criar uma atmosfera explosiva. Então, o desenho e o objetivo está dentro desse contexto. Por um outro lado, essas mesmas substâncias podem ser tóxicas. E se elas são substâncias tóxicas, elas podem gerar doença nas pessoas. E aí entra já a parte da engenharia de segurança dentro do foco da higiene ocupacional. Isso precisa ser observado, até porque está dentro da NR20. Então, a NR20 ela fala do PPRA. Nós sabemos que o PPRA, de acordo com a legislação atual, ela tende a perder sua exigência e passar a valer o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, na verdade, só vai mudar o endereço, mas a informação tem que estar contida nesse outro documento que é o PGR. Então, a toxicidade. Então, toxicologia é uma ciência, uma área da medicina, e a toxicidade é o quê? Qualidade ou caráter do que é tóxico. Então, muitos desses produtos que são inflamáveis, ao mesmo tempo, eles são tóxicos. Por exemplo, o tolueno. O tolueno ele é inflamável, contudo, ele é tóxico também. Então, especificar o grau de virulência de um micróbio também, tóxico, ou de um veneno, toxidez. Quociente de quantidade de uma substância necessária para matar um animal pelo peso deste expresso em quilogramas. Então está mostrando o nível de toda substância tem um nível de toxicidade, tem um grau de toxicidade e isso tudo precisa ser avaliado. Dentro da própria NR15 nós temos lá o anexo 11 que fala sobre algumas substâncias e ali tem algumas informações importantes no campo de limite de tolerância, nível de ação, valor máximo, valor teto. Isso tudo já até comentei com vocês no slide atrás, mostrando um gráfico dali, sendo risco grave iminente, sendo no momento que ela é insalubre, no momento que ela só está dentro do limite de tolerância, no nível de ação. Então isso tudo, na ficha FISPQ da substância, se estuda
se pesquisa a esse respeito. Às vezes até que tem que buscar outra literatura mais aprofundada sobre o assunto, sobre aquela substância, buscar pelo número do CAS. Então nós temos a FISPQ, tem lá os ingredientes que compõem o produto, mas muitas das vezes precisamos estudar o número do CAS de cada ingrediente, de cada substância que compõe aquele produto como um todo, né? Na receita, na fórmula química. Isso tudo é importante se entender essa informação para se pesquisar para ver a medida de segurança, considerando, como eu venho falando com vocês, a NR20 também, que ela te dá toda essa abrangência, ela enxerga tudo isso. Indo mais à frente, nós temos aqui, né, que toxicidade mais exposição. Então, existe alguns produtos que você tem uma dose muito pequena, acaba não te fazendo mal nenhum. Mas se tomar diversas doses em diversos momentos, isso pode acumulando e gerando doenças, né? O que vai variar é só a questão do tempo. Então, a toxicidade é o que o produto apresenta, né? O grau de nocividade que ele apresenta, com mais o tempo de exposição que se tem, que é a dose, que é o quanto recebe. Um exemplo está aqui na bebida alcoólica. Muita gente bebe bebida alcoólica, mas a bebida alcoólica tem as suas faixas, né, dos limites, né? E a própria pessoa também tem sua susceptibilidade ao álcool. Então, tomar, de repente, 300 ml, 500 ml de chopp, não vai fazer grande diferença para a pessoa. Mas se tomar um monte de vezes, a dose vai aumentar. Então, esse é um exemplo. Se vai aumentar a dose, a pessoa vai começar a ter alterações, né, devido a uma dose muito elevada. Aqui está mostrando, já não é saindo de um polo para o outro, não, dentro do mesmo polo, dentro da questão, eu falo muito isso aqui na parte de quando a gente trata da ANTT, que é ligada ao transporte do produto. Então a gente vê que a simbologia mostra aqui, ó, gases, ó, tá vendo essa caveirinha? A caveirinha a gente já sabe que é algo que é nocivo para a saúde, inflamável, né? Substâncias que são oxidantes, aí, ó. Substâncias tóxicas, aqui, ó, 6, ó. Substâncias infectantes, que é parte biológica, mas também a tóxica, né, que é de produto comum. Então tá aqui, ó, mostrando a parte tóxica, produto já radioativo, ó, corrosivo, já também isso aí tudo evapora muitas das vezes, seja do sólido ou do líquido, e pode criar corrosões. E ao mesmo tempo, às vezes, ser inflamáveis também. Substâncias e ativos diversos, aqui no 9, né? Então tem 9 classes de riscos e rótulos. Só para você ter uma ideia, isso que quando é transportado tem que estar lá a sinalização correspondente, o número da onda, o número do risco, para quem está ali, se acontecer algum evento, se saiba como proceder, né? Tem que ter uma ficha de emergência dentro do veículo, muitas vezes também a ficha FISPQ do produto também. O profissional tem que ter um treinamento, que é o TPP, para saber lidar com essas substâncias, e muitas vezes esse TPP também tem que ser dado a pessoas dentro de empresa, independente do transporte, muitas vezes dependendo do tipo de produto que vai manipular ou que vai operar, ou às vezes até é aquele que recebe e despacha produtos fora da empresa, né, que implica em transporte. Ele tem que se conhecer o processo de uma maneira geral, o que precisa ser observado. Então, só para ter uma ideia de como é que é isso. E essas simbologias também estão lá na FISPQ. Muitas delas estão na FISPQ. Irritantes. Então, esses produtos podem ser irritantes, anestésicos, asfixiantes, carcinogenicidade, que são produtos cancerígenos, teratogênicos, que pode mudar característica de feto, né, fase ali de gestação. Então, isso tudo são características de produtos, e estão lá descritos, melhor dizendo, essas informações que são obrigatórias na ficha de produtos químicos, a FISPQ. E isso é uma informação altamente relevante e indispensável para se fazer um trabalho de projeto de uma área classificada, ou classificação de uma área, ou até uma adequação de uma área classificada. Então, vias de entrada do organismo. Então, as substâncias, normalmente os vapores, seja de um meio sólido ou líquido, eles entram no organismo. Tem partículas ali que são menor do que 0,5 micra. Então, só se vê com microscópio. Pode entrar pela boca, pode entrar pelos olhos, pelo nariz, pela pele, até pelos olhos. Às vezes a pessoa fala, pelos olhos? Sim, pelos olhos. Entra ali pelos olhos e vai
pode chegar a corrente sanguínea pelos olhos. Isso tudo são vias de entrada no organismo. Então a gente vê que tem uma certa facilidade. Então se entra pelos olhos, tem que proteger os olhos. Se entra pela boca, tem que procurar proteger a boca. O nariz, o pele, ou então. E também tem até um dosímetro, um dispositivo para indicar se está havendo vazamento ou não naquela área que está se fazendo um trabalho, uma inspeção, uma intervenção. Aqui está falando da LD50 e LC50. Dentro da toxicologia, eles fazem os testes para definir essa LD50. Vamos supor, botam 50 ratos dentro do ambiente e dá uma dose para eles. Dose vai ser por ingestão, né? Deu a dose para eles e dentro dessa população de 100 ratos morreu 50. Então chama-se de LD50. Né? A LC50 já é concentração. Então LD50 seria 50% da população morre. O outro 50% ficou vivo, mas não quer dizer, não vamos tomar como referência que ficou vivo. Então está querendo dizer o quê? LD50, 50% pode levar a pessoa a óbito. E a concentração, quer dizer, dose é a concentração. A concentração, ela é 50% também. Na concentração já é no ar, já é vapores e gases. Então, tanto de concentração na atmosfera, mesmo princípio, mesmo critério também. Vamos lá assim, 100 ratos. Colocou a concentração, uma determinada concentração da substância no ambiente. Toxicologia define isso, o profissional de toxicologia. Se morreu 50 naquela população de 100 ratos, então já sabe que concentração letal. Então, é letal porque 50% foi a óbito, 50% morreu. Então, isso existe lá nas fichas de FISPQ. Indo mais à frente, pessoal. Plano de ação para medidas de controle. Então, de maneira resumida, medida de controle com inflamáveis. Então, você tem medidas preventivas de proteção coletiva no serviço. Aí temos análise preliminar de riscos e análise preliminar de perigo e também a permissão de trabalho. Então, são documentos importantes. Então, tem gente que chama análise preliminar de perigo, ela vai te indicar o perigo, somente o que provoca lesão, os agentes que provocam lesão. O risco já entra também em medida de controle de uma maneira de você balancear ali até chegar no nível aceitável. A permissão de trabalho é obrigatória por lei. Então, na NR20, na NR10, por exemplo, exige que se for fazer uma intervenção, é necessário se ter, primeiramente, uma permissão de trabalho que envolve o profissional de operação, o operador daquela usina química, daquele processo químico, ou de um processo de uma maneira geral, a permissão de trabalho. Aí, quem vai fazer a intervenção, que é o homem de manutenção, ou quem for fazer a inspeção, uma vez tendo a permissão de trabalho, que já tem itens de segurança, ele precisa também ter análise preliminar de riscos, que ele vai fazer uma intervenção no sistema. A análise preliminar de perigo. Vamos estar falando isso mais à frente, mas é importante entender que a análise de perigo é uma coisa e a análise de risco é outra, muito embora as duas podem se retroalimentar. Plano de inspeção e manutenção, inspeção periódica e de segurança. Então a NR20 também fala que tem que ter um plano. Então esse plano tem que ser fundamentado nas normas. Como se trata de área classificada, existem normas específicas para inspeção e manutenção da área classificada. Uma norma da IEC, nós vamos estar falando sobre isso. Então, além de ter os documentos de ABNT, além de ter os documentos até do manual do fabricante, que dá orientações sobre a inspeção, manutenção, testes, precisa obedecer a essas normas da IEC voltadas para esse tipo de inspeção. Então, tem ainda instruções técnicas para serviço de rotina. Então, os procedimentos é falado exaustivamente na NR20, também na NR10. Por que eu cito a NR10? Porque vai trabalhar com a parte elétrica. E cita na NR10 a área classificada. E a NR20 também cita a área classificada e atmosfera explosiva, ou atmosfera, em caso de um incidente, se transformar numa atmosfera explosiva. Então é preciso se ter instruções para serviço de rotina, medidas de proteção complementar, medida de controle operacional. Então, o que é o controle operacional? Então, se tem procedimento de proteção coletiva, desenergização, proteção contra riscos adicionais, que envolve NR33 e NR35, e proteção por equipamento de proteção coletiva e os EPIs também, que aí já envolve o órgão de engenharia de segurança. Controle de emissões fugitivas e inertização das emissões. Aí já entra o pessoal de manutenção, eles têm que fazer isso.
Então, boa parte do procedimento operacional tem itens de segurança da engenharia de segurança do trabalho, mas muitos deles são coordenados pelo órgão específico de controle ou de operação. Um exemplo, então já ajudei muitas empresas que está lá, a NR10 fala do aterramento, o pessoal de segurança fala que deve ter o aterramento, mas aí tem que citar conforme procedimento tal do órgão tal, quer dizer, a manutenção que vai definir que aterramento é esse. Muito embora na NR10, mas uma parte é da engenharia de segurança e outra parte é do órgão de manutenção. Isso aí é aplicável a diversas normas de segurança. Indo mais à frente, dispersão e direcionamento das emissões para um local seguro. Então, isso aqui tem que ser desenvolvido já no âmbito do projeto e o homem de manutenção conhecer como vai ser feito esse direcionamento de uma possível emissão. Medidas de controle específico com energia elétrica, também já envolve algo de manutenção e uma pequena parte da segurança. E isso tem que estar lá, às vezes, o local que você vai adentrar lá tem que descarregar a energia estática do corpo, devido ao local ter lá gases e vapores que são inflamáveis ou tóxicos ao mesmo tempo. Controle de sistema de proteção contra descarga atmosférica. Então já entra o SPDA também nisso aí. Então, tudo isso tem que estar testado, obedecer critérios de uma norma 5419 da BNT, né, uma NBR, melhor dizendo. Nível de proteção elétrica, ELP. Isso aqui a gente já vai falar bastante quando for para classificação de áreas e definição dos equipamentos. Medida de controle e intervenções nas emergências. Então, o NR20 fala também num plano de emergência que deve contemplar toda essa emergência química existente no local. Então, nós temos lá toda a proteção, mas se alguma coisa falhar por uma razão qualquer, tem que ter uma maneira de tratar na emergência. Então, disponibilidade de equipamentos, plano de manutenção de equipamentos, treinamento prático. Então, pessoas também que vão trabalhar com emergência precisam ter conhecimentos da área classificada, para que eles saibam fazer a devida atuação de entrada e saída do local, fazer resgates e coisas ligadas à parte de emergência. Então, você vê que tem que saber o tamanho do problema, até onde ele vai, né? A abrangência disso tudo. APR. APR é a análise preliminar de perigo. Então, identifica perigo. É uma ferramenta tanto para usar para fazer uma análise preliminar de risco, quanto uma ferramenta para ser usada inicialmente para o projeto, que vai identificar os perigos, seja de risco químico, físico, biológico, ergonômico e o mecânico, que também é chamado de acidente. A análise preliminar de risco, perigo, visa eliminar o risco, ou, quando isso não é possível, reduzi-los a níveis aceitáveis. Já comentei isso com vocês. Risco zero não existe, então um nível aceitável. Durante a execução de uma determinada etapa do trabalho, seja através da adoção de materiais, ferramentas, equipamentos seguros, com o uso de tecnologia apropriada. Então, até aqui, não é ainda o momento de falar sobre EPR. Já estou falando como medida de controle inicial. Então, nós temos risco com energia química. O que seria energia? São riscos de agentes físicos, químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho, aos quais a força de trabalho pode estar exposta durante suas atividades, que pode gerar efeitos adversos à saúde. Então você vê qual é o critério que é usado. Como boa parte da energia, do risco químico dentro do ambiente, tem que seguir os critérios que fala na norma NR9, que futuramente vai ser substituída pelo IGR. Isso é, se não houver uma mudança de novo na legislação. Então nós temos antecipação. Antecipação você está verificando, né, indicando ali, você está fazendo a identificação dos perigos, se antecipando, reconhecendo eles, avaliando, quer dizer, dando um peso, né, dando um peso, a gente já comentamos sobre isso na equação de segurança. A medida de controle vai me auxiliar a dar o peso. O perigo a gente não muda, continua muito perigoso, mas se eu tiver as medidas de controle, eu levo no nível aceitável, que são as barreiras. As barreiras têm que ser comprovadamente eficazes. E registrar e divulgação dos resultados. Então, isso está dando a direção para o PPRA. Então, no NR20, vocês estão vendo aqui embaixo, uma nota, a NR20 determina que o PPRA deve estar alinhado, né, logicamente, com os produtos químicos ali, tudo, e criando critérios de prevenção.
Contudo, se de fato o PPR for extinto, será substituído pelo PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, conforme determina a nova, ou melhor dizendo, a última alteração da NR1. Então agora, metodologia de análise de risco. Então nós vamos estar falando nos próximos slides a metodologia de análise de risco. Então a gente vai estar falando de uma APP e da APR detalhadamente, mostrar planilhas e passar uma tarefa para vocês baseado nisso. Focando o quê? Você identificar os riscos, identificar os perigos e identificar também os riscos. Então são dois momentos. Uma primeira apresentação é da identificação de perigo. Lembra-se, o nome já está dizendo. Identifiquei o perigo. Então muita gente chama de APP e APR, mas APP é para perigo. O risco é quando eu coloco ali a medida de controle. Tudo bem até aí, pessoal? Então a gente vai estar falando isso aí nos nossos próximos vídeos em relação ao módulo 5. Revisão da análise de risco. Então tá lá, as análises de risco devem ser revisadas em que condições? Na periodicidade estabelecida para as renovações da licença de operação. Então você vê que o órgão ambiental, em muitas empresas, já acompanhei isso diversas vezes, já até acompanhei o órgão ambiental virando à noite em teste de certos equipamentos perigosos que podiam, alguma falha, afetar o meio ambiente, órgãos ambientais. E isso era condicionante para poder ter a licença de operação da instalação. Então, o pessoal da órgão ambiental queria ver, muitas das vezes, esses procedimentos voltados para as análises de risco, considerando que a NR20 exige essas análises de risco feitas pelo projeto. Então, a análise de risco de projeto, a análise de risco de processo e a análise de risco de tarefa. Então, as análises de risco de processo, FIMEA, FIMECA, RASOP e outras mais, lá, árvore de causas, árvore de falhas, árvore de consequências, tudo isso pode ser usado tanto para segurança, para meio ambiente, para qualidade, depende do nível de criticidade que você tem e também aonde queira chegar para a tomada de decisão a esse respeito. No prazo recomendado pela análise. Então, a análise tem lá as recomendações, tem medida de controle que você vai começar a atuar, você pode liberar a área, mas muitas vezes tem uma recomendação de melhoria, ou às vezes já recomenda ali o que tem que ser feito para funcionar, né? Não pode nem funcionar sem ter a recomendação lá mencionada. Então, existem casos assim. Então, procedimentos escritos, procedimento manuais, PPCHI, procedimento padrão de segurança, eles são todos medida também de controle. Então, você tem medida de controle desse jeito, tem plano de emergência, que é medida de controle, tem as medidas de engenharia. Então, tem uma série de medidas de controle que precisam estar descritas ali para levar o risco a um nível aceitável. Atender também a solicitação do SEBIT, que é o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho, ou até a CIPA. Então, na NR20, convoca a CIPA para participar de algumas inspeções e convoca também o SEBIT para se fazer algumas inspeções de segurança gerando relatórios. Então, o negócio vai para um nível de exigência bem considerável. E já está se vendo claramente, é uma equipe multidisciplinar. Por outro lado não, dentro do mesmo lado, precisa estar pessoas de projeto envolvidas nisso, pessoas da gerência envolvidas nisso, logicamente, senão fica sem sentido. O gerente é o líder máximo da unidade ali, ou diretores, tem que estar junto nesse processo. E também, pessoal, além do pessoal do meio ambiente, pessoal, às vezes, de qualidade, pessoal de recebimento de materiais lá do almoxarifado, que recebe essas substâncias. Todo esse pessoal tem que estar por dentro de como é que tem que ser feito, o papel dele nesse processo. Na letra E, por recomendação decorrente de análise de acidente ou incidente. Então, a NR20 também cita isso. Aí teve um acidente, o órgão de segurança tem que fazer uma análise de acidente de maneira tal que precisa ter um banco de dados ou um arquivo apropriado com essas informações, e tudo que foi encontrado ali, for consensado que precisa ser aperfeiçoado certas medidas ou implantado certas medidas complementares para levar o risco a um nível aceitável, para não permitir que a ocorrência se repita, precisa ser implementado e precisa ter isso em documento. Então, se bate uma fiscalização, ela pode ir nesse ponto. Olha, teve algum acidente? Ah, não teve algum acidente. Então, tudo bem. Alguns fiscais costumam cruzar a informação, perguntar um ao outro no campo. Por um outro lado, teve um acidente, deixa eu ver a análise. Aí vai querer encontrar as medidas de controle, considerando que um acidente ele acontece por alguma causa, seja falha humana
ou falha condições seguras, né, do ambiente ali, ou alguma coisa dentro do processo. Tudo bem? Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada